se tem gente que está conectado conosco, se estão realmente prestando atenção no atendimento. E aí a gente vai passar a entender como é tão importante e por que fazê-lo, tá? Tá, você me avisa assim que chegar? Pronto. Aviso sim. Tá bom. Vê só. A pergunta principal e que fica na cabeça de todo mundo é: como é que a gente constrói um diferencial? O porquê a gente tem que ser esse guarda-chuvazinho vermelho aí no meio de uma multidão de guarda-chuvas pretos? Como é que funciona isso? Independente, aí vai a dica, tá? Independente da área que você for atuar, você tem que estruturar, na verdade, 3 partes do atendimento. Seriam elas o antes, o durante e o depois. E aqui vai uma dica. Qualquer área que você for atuar, mesmo de verdade, não importa se você está saindo daqui agora com a intenção, eu estou sabendo que vocês estão praticamente formando, inclusive parabéns, não importa se você, por exemplo, vai passar a construir site, se você vai dar manutenção, se você vai trabalhar em um escritório utilizando seus conhecimentos de informática, se você vai criar programas, softwares, tá ok? Não importa. O atendimento vale para qualquer área que você for trabalhar. Hoje, inclusive, foi o que eu falei no início, ela transcende uma área como, atendimento é coisa para marketing, atendimento é coisa para vendas, atendimento... Não, ela é primordial. Primordial até no sentido de que todos nós precisamos nos relacionar e todos nós precisamos entender como é que funciona o nosso cliente. Como é que funciona o nosso cliente. Bom, vocês teriam então que desmembrar. Peguem o que vocês vão fazer, que vocês vão criar e digam assim: poxa, eu tenho uma primeira fase que é antes de ter contato com o meu cliente. Esse é o antes. Eu tenho o durante, é o que eu costumo brincar dizendo que é a hora do show. É a hora de você mostrar para que você veio, tá? E o depois. Como é que eu cativo esse cara? Como é que eu permaneço com ele abraçadinho ali, como estava aquela figura no slide anterior, sem que as tentações do mercado elas venham a puxar, tirar o meu cliente. Então, preparando para atender um cliente. Billy, por gentileza. Foco. Qual é o seu alvo? Tem muita gente que começa, por exemplo, um negócio, começa uma empresa e olha e diz assim: poxa, tem uma história curiosa. Eu tinha um amigo, eu acho que não é do tempo de vocês não, tinha um aparelhinho assim chamado pager. Ele é o precursor do celular, né? E aí você não recebia ligação, recebia mensagem. Igual que a gente recebe hoje no celular nosso, na mensagem de texto. Esse pager, ele tinha uma operadora onde você recebia a mensagem, ligava para a central de operação e aí sabia de quem tinha enviado a mensagem, qual horário e tal. A mensagem você recebia, tá? Resultado, um colega meu foi trabalhar numa empresa dessa vendendo esse raio desse aparelho. O cara levou ele assim para um 13º andar de um edifício, explicou o aparelho inteiro para ele. Tinha botão para isso, botão para aquilo, botão para visualizar, botão de luzinha. Se ficasse, por exemplo, à noite, se você quisesse receber uma mensagem à noite, você podia ver com o botão da luzinha. O armazenamento, como é que ele escrevia uma mensagem e mandava também. Enfim, o cara ficou craque. Na hora da venda, na hora de chegar e perguntar assim: sim, e aí eu faço o que com isso? Do 13º andar, do meio da cidade do Recife, onde tem um monte de edifício, o cidadão abriu a janela e disse assim: você vai vender para o mundo. O nome do meu colega é Midson. Midson acreditou inclusive que fosse ficar bilionário vendendo aquele negócio, né? Porque o mundo aceitaria aquele produto. Saiu, não teve, infelizmente, uma estratégia, chegou a vender, chegou a sobreviver de pager há algum tempo, mas perdeu o foco. Uma hora visitava uma empresa, outra hora visitava um cliente comum, outra hora visitava preparava a argumentação dele para poder visitar um pessoal que trabalhasse, por exemplo, com curso, tá? Uma outra hora ele tinha que desconstruir a argumentação e tentar vender para um açougueiro da esquina. Então o que acontece? Ficou uma coisa meio que sem foco, meio que sem alvo. E hoje a gente sabe que
Diante de tanta incerteza no mercado, a primeira coisa que você tem que fazer é definir o teu cliente. Quem é o teu cliente? Ou qual é o teu alvo? Um conceito importantíssimo e poderoso que surge aí, inclusive comentado até pelo David na palestra, na aula anterior, é o seguinte: não tem mais, por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês. Vocês são clientes meus, clientes das minhas ideias, cliente da minha postura, cliente do meu gestual. Eu estou aqui com o Billy, e Billy está aqui me dando uma força, e o Billy passa a ser meu cliente. A Tati, me ajudando aqui na recepção das mensagens de vocês, passa a ser também minha cliente. O meu cliente de fora, aquele que eu atendo mesmo, que eu vendo, que eu trabalho, é também cliente. Mas hoje a gente tem dois tipos e é bom a gente ficar muito atento a isso. Eu tenho meu cliente externo e tenho meu cliente interno. Aquela pessoa que você chega no trabalho, por exemplo, e você vai perguntar alguma coisa. E, por exemplo, vamos citar um exemplo rápido aqui. Você pede um relatório, combina com ela para ela te entregar o relatório na sexta-feira que vem. E aí quando chega no sábado, você chega e o relatório não está pronto. E aí você vai perguntar para a pessoa, e a pessoa te responde com rispidez. Ela está, na verdade, tratando mal o cliente interno dela. Quais são os profissionais que hoje as empresas procuram? As empresas procuram profissionais que, na verdade, tenham a consciência de que existe um âmbito interno e externo. Hoje a gente tem políticas de exomarketing, ou marketing para fora, e endomarketing, o marketing para dentro da empresa. E é assim que você tem que se comportar. Você tem que se comportar sabendo que esse colega que está aí do teu lado, esse colega que está na tua banca ao lado, ele pode ser um cliente teu. Basta vocês, por exemplo, forem colocar para fazer um trabalho junto. Eu vou fazer um trabalho sobre hardware. Faço o meu trabalho todinho, mas meu amigo não digitou. O que aconteceu? Ele detonou com o trabalho do cliente dele. Ou não prestou um atendimento ao cliente que ele deveria ter prestado. Ao cliente interno, mas ainda assim um cliente. Tá? Para atender bem, é necessário pessoas, Billy, por gentileza, é necessário pessoas que gostem de pessoas. Não tem como você fazer de outro jeito. Eu estudava, assim, fazia marketing, eu sou formado em marketing, na verdade, e a gente frequentava um restaurante do lado da universidade, né, do lado da escola. E assim, aconteceu uma coisa muito engraçada, que a gente tinha um cidadão que era garçom lá, e que ele atendia com uma raiva. Parecia que ele estava fazendo favor pra gente. E de tanto ele atender chateado, de tanto ele não prestar um bom serviço de atendimento, que na verdade o que aconteceu? A gente botou o apelido do cara de má vontade. Então quando a gente queria alguma coisa, chegava para ele e dizia: má vontade, vem cá, má vontade. De tanto que o cidadão era ruim de atendimento. Um certo dia eu conversando com ele, ele explicou: Luciano, eu não gosto de tratar com pessoa, de lidar com gente. Na verdade eu era cozinheiro, me tiraram e colocaram para atender pessoas. Então percebam que é um erro, na verdade, da administração do bar. Perdão, é um erro da administração do bar. Mas o pressuposto básico é: para você atender bem, é necessário que você goste de tratar com pessoas. Tá ok? Segundo ponto, os processos. E isso, só lembrando, faz parte do antes, da estrutura, de como você vai operacionalizar o teu atendimento. Os processos. Já chegaram em algum canto onde as pessoas não conhecem os procedimentos da empresa? Aí você chega na loja e diz assim: por gentileza, eu poderia pagar aqui essa camisa que eu gostei? Vocês aceitam cartão de crédito? Um momentinho só que eu vou ver. Aí o cara vai dar uma olhada. Dá um tempinho, ele volta. Aceita. Qual? Então, qual é o seu? O meu é um exemplo, só um exemplo. American Express. Momentinho só que eu vou ver. Aí ele volta lá. Vem de novo. Aceita. Você divide em quantas vezes? Um momentinho só que eu... Então veja só. Essa pessoa termina irritando o cliente. As pessoas não têm mais tempo hoje para perder com quem vai ver. O mundo hoje, o mercado hoje, ele não pode mais ser pautado em cima de achismos, tá?
e sim de pessoas que devem ser treinadas, elas devem ser orientadas, ainda mais, no caso de vocês, é o pessoal de informática, né, que a gente está falando, ainda mais então, no caso de vocês, que são pessoas que lidam com a área técnica. Tem muita gente que não entende a linguagem. Aí você vai consertar o computador de uma pessoa, e o que acontece? Você chega para a pessoa e diz assim, olha, a memória deu problema porque você pegou